Olá, sou o professor Idenberg Ordosgold da Frota, do Departamento de Física da Universidade Federal do Amazonas. Sejam todos bem-vindos ao curso online Matemática para a Universidade. Eu terei o imenso prazer de compartilhar com vocês os meus conhecimentos em diferentes tópicos da matemática do ensino médio, que são básicos para as disciplinas dos cursos universitários nas áreas de ciências exatas e engenharias. Estou preparando este curso online, Matemática para a Universidade, com muito carinho, com o mesmo carinho e o mesmo entusiasmo que eu tenho pelos conteúdos que aqui serão abordados. Nós vamos ver, ao longo deste curso online, Matemática para a Universidade, que realmente é prazeroso estudar matemática. Vamos lá. Matemática para a Universidade. Tópico 1. Trigonometria. Terceira parte, onde vamos abordar as transformações trigonométricas. Vamos iniciar as transformações trigonométricas obtendo uma expressão para o seno da soma de dois ângulos. Na figura ao lado, nós temos dois ângulos, o ângulo alfa e o beta. O alfa está subtendido por este arco AB e o beta pelo arco BC. A soma desses dois ângulos, alfa mais beta, é subtendida pelo arco que vai de A até C. Então nós podemos escrever esta igualdade, que o ângulo AOC é igual à soma dos ângulos AOB mais BOC, ou seja, o ângulo AOC é igual a alfa mais beta. E é deste ângulo alfa mais beta que queremos encontrar uma expressão em termos das funções trigonométricas de alfa e beta. Então vamos descer este segmento de reta de C até D perpendicular ao eixo X. E aqui nós observamos um triângulo retângulo ODC. E este segmento DC é exatamente o seno deste ângulo alfa mais beta. Então DC é o seno de alfa mais beta, como escrevemos aqui à esquerda. E vamos representá-lo no eixo Y, neste segmento igual ao segmento DC. Vamos traçar um segmento de reta de C até G, perpendicular ao lado OB, e fazer uma paralela ao eixo X até a interseção com a linha CD, que vou representar pela letra F. Esta linha pontilhada é perpendicular à linha CD. Então nós formamos aqui um triângulo retângulo CFG. Então nós tiramos desta figura que o segmento DC, que é o seno do ângulo alfa mais beta, é igual ao segmento DF mais FC. Como estou aqui. Juntando essas duas equações, substituindo uma na outra, nós tiramos que seno de alfa mais beta é DF mais FC. Agora nós precisamos escrever DF e FC em termos das funções trigonométricas de alfa e beta.
Para isso, vamos traçar um segmento de G até H perpendicular ao eixo X. Então, nós observamos o seguinte, que este segmento DF, esse segmento DF, é exatamente igual ao segmento HG. Por outro lado, observamos que aqui nós temos um triângulo retângulo OHG. Aqui nós temos um cateto adjacente ao ângulo alfa, que é OH, e um cateto oposto a este ângulo, que é HG. Então, este HG que aparece na primeira expressão em cor preta é exatamente o seno do ângulo alfa, uma vez que ele está oposto ao ângulo alfa. Então, nós escrevemos a primeira linha em cor preta, que DF é OG seno de alfa. Por outro lado, esta hipotenusa OG do triângulo OHG pode ser escrita em termos deste outro triângulo OGC, que também é um triângulo retângulo, onde o OG, neste caso, é o cateto adjacente ao ângulo beta deste triângulo OGC. Portanto, OG, como OG é adjacente ao ângulo beta, é dado pela hipotenusa OC, que vale 1, cosseno do ângulo beta. É o que está escrito aqui. Então, destas duas equações, nós tiramos que DF é seno alfa cosseno beta. Então, o DF ficou determinado em termos das funções trigonométricas de alfa e beta. Vamos agora analisar o segmento FC, que é este segmento aqui, FC. Observamos que aqui nós temos também um triângulo retângulo. Aqui em F é um ângulo de 90 graus. Então nós temos CFG, um triângulo retângulo, onde CF é um cateto adjacente ao ângulo alfa e FG é um cateto oposto ao ângulo alfa. Este ângulo que está aqui é alfa também, por quê? Porque o segmento CD é perpendicular ao eixo X e o segmento CG é perpendicular ao lado OB. Portanto, o ângulo alfa e este ângulo aqui também é alfa. Muito bem. Então, o FG que aparece, o FC, que aparece nesta equação, ele pode ser determinado daqui. Ó. Eu tenho o FC é um triângulo, é um cateto adjacente ao ângulo alfa do triângulo CFG. Então, FC é CG, que é a hipotenusa, cosseno do ângulo alfa, como está escrito nessa linha. Mas o CG que aparece aqui, é o cateto oposto ao ângulo beta deste triângulo retângulo OGC. Portanto, CG é a hipotenusa, que é 1, seno do ângulo beta. Nós estamos escrevendo aqui. Substituindo uma equação na outra, nós ficamos com FC é igual ao seno de beta cosseno alfa. Agora vamos juntar essas duas equações e substituí-la por DF e FC nesta primeira linha em vermelho. Então, substituindo essas duas equações nesta primeira, nós obtemos a relação que estávamos procurando, que é a soma, o seno da soma de alfa e beta é igual a seno alfa cosseno beta mais seno beta cosseno alfa. Então, esta é a expressão que nos dá a soma, que nos dá o seno da soma de dois ângulos. No caso aqui, o seno da soma dos ângulos alfa e beta, em termos das funções trigonométricas de alfa e beta, como estou apresentando nessa faixa amarela.
Vamos agora determinar a expressão que dá o cosseno da soma desses dois ângulos. Observe que neste triângulo retângulo ODC, o cateto OD é adjacente ao ângulo alfa mais beta. Portanto, esse cateto OD é o próprio cosseno de alfa mais beta. E vamos escrever desta forma que está aqui. Por outro lado, o cateto OD ele é igual a esse segmento OH menos o segmento DH, como eu estou mostrando aqui nesta expressão. Então, substituindo uma na outra, nós encontramos que cosseno de alfa mais beta é simplesmente OH menos DH. Agora nós precisamos determinar este segmento OH e o segmento DH em termos das funções trigonométricas de alfa e beta. Observemos que OH, neste triângulo retângulo OHG, ele é dado pela hipotenusa OG cosseno do ângulo alfa, como está escrito aqui. Por outro lado, esse segmento OG, ele é o cateto adjacente do ângulo beta neste triângulo retângulo OGC. Então daqui nós tiramos que OG é a hipotenusa OC cosseno deste ângulo beta. Escrevemos aqui. Mas OC é o raio do círculo trigonométrico que vale 1. Então colocamos 1 no lugar de OC e nós temos este resultado, que OG é igual a cosseno beta. Substituímos aqui em cima e nós temos esta relação, esta equação, que OH é igual a cosseno alfa vezes cosseno beta. Então, com isso, determinamos o segmento OH em termos do cosseno, dos cossenos do ângulo alfa e beta. Agora vamos olhar o segmento DH desta primeira equação. Então, o DH, este segmento aqui, é exatamente igual ao segmento FG. Exatamente igual ao segmento FG. Agora, o FG, ele é o cateto oposto ao ângulo alfa nesse triângulo CFG, que é um triângulo retângulo. Este ângulo aqui é de 90 graus. O ângulo em F é de 90 graus. Então, FG é dado pela hipotenusa, que é CG, seno do ângulo alfa, como estamos escrevendo aqui. Agora precisamos definir quem é o CG, esse segmento CG, em termos das funções trigonométricas, alfa ou beta. Bem, observamos que esse segmento CG é o cateto oposto ao ângulo beta neste triângulo retângulo OGC. Portanto, o segmento CG, o segmento FG, o segmento FG é dado pela hipotenusa, que é CG, seno do ângulo alfa, como está escrito aqui nesta equação. Por outro lado, CG é o cateto oposto ao ângulo beta nesse triângulo retângulo OGC. Portanto, CG é dado pela hipotenusa desse triângulo OGC, que é OC vezes seno de beta. Ora, OC é o raio da circunferência trigonométrica que vale 1. Então, substituindo o valor de OC por 1, nós temos que CG, este cateto CG, é simplesmente seno de beta. Bem, agora nós podemos substituir uma equação na outra, né, e escrever que o segmento DH é seno de alfa vezes
seno de beta. Seno de alfa vezes seno de beta. Pegamos essas duas equações vermelhas e substituímos na primeira equação vermelha. E encontramos que cosseno de alfa mais beta é dado por cosseno alfa vezes cosseno beta menos seno alfa, seno beta. Então, com isso, determinamos o cosseno da soma de dois ângulos em termos das funções trigonométricas de cada um dos ângulos. Nós tínhamos os ângulos alfa e beta e achamos o cosseno da sua soma, cosseno de alfa mais beta, que é dado por esta equação que está nesta faixa amarela. A tangente da soma de dois ângulos é determinada de forma semelhante ao que fizemos anteriormente. Então, nós vamos abreviar e usar essa relação da tangente com seno e cosseno. A tangente de alfa mais beta é igual a seno de alfa mais beta sobre cosseno de alfa mais beta. O seno de alfa mais beta e o cosseno de alfa mais beta já determinamos, que valem exatamente o que está aparecendo aqui nas duas equações em cor preta. Então, substituímos essas duas equações na primeira e obtemos esta equação. Muito bem. Agora, vamos dividir tanto o numerador como o denominador por este produto, cosseno alfa vezes cosseno beta. Quando eu divido o numerador por esse produto, o que vai acontecer? O cosseno beta cancela, então vai ficar seno alfa sobre cosseno alfa. E aqui, o cosseno alfa cancela e vai ficar seno beta sobre cosseno beta. Quando nós dividirmos o denominador por este produto, em lugar deste termo que está nesse retângulo, vai ficar 1. E aqui vai ficar seno alfa sobre cosseno alfa, que é tangente alfa, e seno beta sobre cosseno beta, que é tangente de beta. Então, obtemos esta equação para a tangente da soma de dois ângulos. Tangente de alfa mais beta é igual a tangente alfa mais tangente beta sobre 1 menos tangente alfa vezes tangente beta. Então, esta é a expressão que dá a tangente da soma de dois ângulos em termos das funções trigonométricas de cada ângulo. Vamos proceder agora à subtração de dois ângulos. Vamos começar pelo seno da subtração de dois ângulos. Isso é mais simples de fazer, e nós vamos partir desta equação já obtida anteriormente, que seno da soma de dois ângulos é dado por seno alfa, seno de A mais B é dado por seno A cosseno B, mais seno B cosseno A. Agora, eu vou chamar o ângulo A de alfa e o ângulo B de menos beta. Fazendo isso, nós vamos ter aqui seno de alfa menos beta é igual a seno de alfa cosseno de menos beta e seno de menos beta cosseno de alfa. Obtive esta equação substituindo A igual a alfa e B igual a menos beta na equação em vermelho. Muito bem. Agora, vamos reduzir ao primeiro quadrante. Reduzindo ao primeiro quadrante, nós sabemos que seno de menos beta é igual a menos seno de beta. E cosseno de menos beta é igual a cosseno de beta. Então, essas duas equações em azul, vou substituir nesta equação de seno de alfa menos beta. Então, fazendo isso, nós obtemos que a subtração de dois ângulos, o seno da subtração de dois ângulos é dado por esta fórmula que está na faixa amarela. Ou seja, seno de alfa menos beta é seno de alfa cosseno beta menos seno beta cosseno alfa. Vamos à expressão para o cosseno da subtração de dois ângulos.
Começamos com esta equação que obtivemos anteriormente, que cosseno de A mais B, de dois ângulos, A e B, da soma de dois ângulos A e B, é igual a cosseno de A, cosseno de B, menos seno de A, seno de B. Como nós queremos saber a subtração de dois ângulos, vamos fazer essa identidade. A é igual a alfa e B é igual a menos beta. Substituindo essas duas representações na equação de cima, nós vamos ter cosseno de alfa menos beta é igual a cosseno de alfa, cosseno de menos beta, menos seno de alfa, seno de menos beta. Agora, novamente, da redução ao primeiro quadrante, nós sabemos que seno de menos beta é menos seno de beta e cosseno de menos beta é igual a cosseno de beta. Substituindo as duas equações em cor azul na equação do cosseno de alfa menos beta, obtemos esta equação, que cosseno de alfa menos beta é igual a cosseno de alfa, cosseno de beta, mais seno alfa, seno beta. Então, assim, determinamos a representação do cosseno da subtração de dois ângulos, alfa e beta, em termos das funções trigonométricas de alfa e beta. A tangente de alfa mais beta, nós vamos obter diretamente desta equação que obtivemos anteriormente. Muito bem. Fazendo a substituição A por alfa e B por menos beta. Com isso, nós temos que tangente de alfa menos beta é dado por esta equação. Tangente alfa mais tangente menos beta, 1 menos tangente alfa mais vezes tangente menos beta. Bem, agora da redução ao primeiro quadrante, nós sabemos que tangente menos beta é igual a menos tangente de beta. Então, vamos substituir o tangente menos beta, que é igual a menos tangente de beta, na equação de cima. E obtemos a equação que representa a tangente da subtração de dois ângulos. De maneira que tangente alfa menos beta é igual a tangente alfa menos tangente beta e 1 mais tangente alfa vezes tangente de beta. Vamos à duplicação de ângulos. Então, se eu tenho, por exemplo, um ângulo alfa, e eu conheço as suas propriedades trigonométricas, eu gostaria de determinar as propriedades trigonométricas, por exemplo, de dois alfas, Eu obtendo as propriedades trigonométricas de 2 alfa, eu posso também obter de 4 alfa, 8 alfa, 16 alfa, etc. Então vamos à duplicação de ângulos. Vamos encontrar a expressão da duplicação de ângulos a partir da expressão que nós temos para a soma de dois ângulos. Então eu conheço essa expressão que obtivemos há pouco. Então nessa expressão, eu vou substituir beta por alfa, de maneira que eu vou ter, deste lado esquerdo, alfa mais alfa, que são 2 alfa. Então, substituindo beta por alfa, eu terei agora, no lugar de seno de alfa mais beta, eu terei seno de 2 alfa. No segundo, do lado direito, em lugar de cosseno beta, vamos escrever cosseno alfa. Em lugar de seno beta, vamos escrever de seno alfa. Então, nós chegamos à conclusão que seno de 2 alfa é igual a seno de alfa vezes cosseno de alfa, seno de alfa, cosseno de alfa. Tem uma repetição aqui. Então podemos simplificar e dizer que seno de 2 alfa é igual a 2 vezes seno alfa, cosseno alfa. Então encontramos a expressão para o seno da duplicação do ângulo alfa. Então eu tenho que seno de 2 alfa é 2 vezes seno de alfa, cosseno de alfa. Se alfa, por exemplo, for 30 graus, então eu terei que o seno de 60 graus, que é 2 vezes 30, o seno de 60 graus será igual a 2 vezes o seno de 30. O seno de 30 é meio. 2 dividido por 2 dá 1. Vezes cosseno de 30. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então o seno de 60 é igual a raiz de 3 sobre 2, como já sabemos. Vamos à função cosseno. Então, cosseno de alfa mais beta, eu vou utilizar
esta equação, que é cosseno alfa, cosseno beta, menos seno alfa, seno beta, e fazer a substituição, fazer beta igual a alfa. Quando eu faço isso, do lado esquerdo eu terei cosseno de 2 alfa, e do lado esquerdo, cosseno alfa, e menos seno alfa, seno beta. O beta é igual a alfa, então seno alfa, seno alfa. Então, obtivemos que o cosseno de 2 alfa é cosseno de alfa dá cosseno ao quadrado de alfa, e aqui seno de alfa, seno de alfa ao quadrado. Então nós temos aqui cosseno de 2 alfa é cosseno de alfa ao quadrado e seno de alfa menos seno de alfa ao quadrado. A tangente de alfa mais beta, nós partimos desta equação utilizando novamente beta igual a alfa. Com isso, nós vamos ter que tangente de 2 alfa vai ser dada por tangente de alfa mais tangente de alfa, uma vez que o beta foi substituído por alfa, e embaixo 1 menos tangente de alfa porque o beta foi substituído por alfa. Com isso, em cima nós temos 2 vezes tangente de alfa, e embaixo nós vamos ter 1 menos tangente ao quadrado de alfa. Tangente ao quadrado de alfa, que é esta expressão que está aqui. Com isso, nós obtivemos as expressões do seno, cosseno e tangente. Em todas essas funções trigonométricas que nós estamos obtendo, nós podemos obter as suas inversas, simplesmente invertendo o seno, invertendo o cosseno, invertendo a tangente, obtendo assim a cossecante, a secante e a cotangente. Vamos apresentar a bisseção de ângulos. Este item nós vamos utilizar logo mais para calcularmos o valor do número π usando o método de Arquimedes. Vamos começar com as funções trigonométricas do ângulo α sobre 2 em função do cosseno alfa. Bem, tomemos essas duas equações que já conhecemos. Dessas duas equações conhecidas, nós vamos subtrair uma da outra e obtermos esta relação que está aqui. Bem, agora fazemos o ângulo beta como sendo α sobre 2. Substituindo esta igualdade nesta equação da esquerda, nós encontramos que seno de α sobre 2 é mais ou menos raiz quadrada de 1 menos cosseno alfa dividido por 2. Portanto, tendo o ângulo alfa e conhecendo o seu cosseno, nós podemos determinar o seno da metade do ângulo alfa. A isso nós chamamos de bisseção de ângulos. Da mesma maneira, partindo novamente dessas duas equações que utilizamos aqui à esquerda, e somando uma com a outra, nós obtemos esta equação. Novamente, substituindo beta pela metade de alfa, obtemos que cosseno de alfa sobre 2 é igual mais ou menos raiz quadrada de 1 mais cosseno de alfa sobre 2. Ou seja, se nós conhecemos o ângulo alfa, determinamos seu cosseno, e a partir desta equação nós encontramos o cosseno da metade do ângulo alfa. O mesmo procedimento podemos fazer para a tangente, a partir desta equação, que tangente de α sobre 2 é dado pelo seno de α sobre 2 e dividido pelo cosseno de α sobre 2. Usando essas duas relações de cima, encontramos isto, que o tangente de α sobre 2 é mais ou menos essa raiz quadrada, que eu divido o seno pelo cosseno, e cancela agora 2 com 2, e ficamos com esta equação, que tangente de α sobre 2 é igual, mais ou menos, raiz quadrada de 1 menos cosseno alfa sobre 1 mais cosseno alfa. Desta relação, seno de 2α é igual a 2 vezes seno alfa cosseno alfa, e substituindo 2α por alfa, fazendo essa substituição, nós obtemos que seno de alfa é igual a 2 vezes seno de alfa sobre 2, cosseno de alfa sobre 2, ou
seno de alfa é igual a isso que está aqui dividido por 1. Eu vou utilizar este artifício, dividir o lado direito por 1, sabendo que 1 é seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de alfa. Então, como 1 é seno ao quadrado de alfa sobre 2 mais cosseno ao quadrado de alfa sobre 2, eu posso agora dividir o numerador e o denominador por cosseno ao quadrado de alfa sobre 2 e obter esta relação. Então, com isso, nós obtivemos o seno de alfa como em função da tangente de alfa sobre 2, que era o que nós queríamos de acordo com o item funções trigonométricas de um grafo em função de tangente de alfa sobre 2. O mesmo procedimento nós podemos fazer para o cosseno. Partindo dessa relação, que cosseno de alfa é igual a cosseno ao quadrado de alfa menos seno ao quadrado de alfa, substituindo 2α por alfa, encontramos esta relação. Vou dividir por 1. Este 1 nada mais é do que o seno ao quadrado de alfa sobre 2 mais cosseno ao quadrado de alfa sobre 2. Dividindo tudo por cosseno ao quadrado de alfa sobre 2, encontro que cosseno de alfa é dado por 1 menos tangente ao quadrado de alfa sobre 2 e 1 mais tangente ao quadrado de alfa sobre 2. E o tangente de 2α, por sua vez, é dado por essa expressão que nós já obtivemos anteriormente. Bem, substituindo 2α por alfa, nós vamos ter que tangente de alfa é igual a 2 vezes tangente de alfa sobre 2 sobre 1 menos tangente ao quadrado de alfa sobre 2. Então, com isso, nós obtivemos o seno de alfa, o cosseno de alfa e a tangente de alfa em termos da tangente de alfa sobre 2. Aqui estão as três equações para a tangente de alfa, seno de alfa e cosseno de alfa em termos de tangente de alfa sobre 2. Então vamos agora à transformação de somas e diferenças em produtos. Vamos partir dessas equações conhecidas. Seno de alfa mais beta igual a isso, seno de alfa menos beta é isto, cosseno de alfa mais beta é isto e cosseno de alfa menos beta é isto que está aqui. Muito bem, e queremos fazer a transformação de somas e diferenças em produtos. Muito bem, então nessas duas equações, eu somo uma com a outra. Quando somo uma com a outra, nós vamos ter esta relação aqui. Por quê? Porque esse termo seno beta cosseno alfa por menos seno beta cosseno alfa, quando se soma os dois lados, eles se cancelam. Então sobrou apenas este mais esse, que é 2 vezes seno alfa cosseno beta. Por outro lado, se nós fizermos agora a subtração dessas duas equações, mais e menos, nós temos isto aqui, né? E do lado direito, nós fazemos o mesmo procedimento, somando, nós temos isso, e subtraindo, nós temos isso. Então, nós obtivemos, desta forma, que esse produto seno alfa cosseno beta, ou seno beta cosseno alfa, é dado por essas duas relações, e aqui o produto cosseno alfa cosseno beta, seno alfa, seno beta, é dado por essas relações. Como obtivemos? Esta primeira obtivemos somando essas duas equações. E a segunda obtivemos subtraindo estas duas equações. Da mesma maneira do lado direito. A primeira equação obtivemos somando essas duas equações. E a segunda equação aqui obtivemos subtraindo estas duas equações. Definindo agora alfa mais beta como sendo P e alfa menos beta como sendo Q, nós vamos ter que P mais alfa, vou chamar alfa, vai ser P mais Q sobre 2, e beta vai ser P menos Q sobre 2. Como obtemos isso aqui? Eu posso somar esta equação com esta, e eu vou obter que o alfa é igual a P mais Q sobre 2.
E se eu subtrair uma equação pela outra, eu vou obter beta igual a P menos Q sobre 2. Agora, substituindo esses valores alfa e beta, nas quatro equações acima, nós vamos obter que seno de P mais seno de Q é dado por essa expressão aqui, e seno de P menos seno de Q é dado por essa expressão. Da mesma maneira, cosseno de P mais cosseno de Q é dado por esse lado direito, e cosseno de P menos cosseno de Q é dado por esse lado direito. Então, com isso, nós conhecendo, né, o produto de dois números, de dois ângulos, esse vezes esse, nós podemos saber a sua soma, P mais Q, P e Q, ou a subtração de P menos Q para o seno, e aqui a soma do cosseno de P com Q, e aqui a subtração do cosseno de P com Q. Muito bem. Então vamos fazer um exemplo muito interessante, usando a bisseção de ângulos, que é a determinação do valor de π pelo método iterativo de Arquimedes, usando a trigonometria. Estou dizendo usando a trigonometria porque Arquimedes calculou o π até 4 iterações, usando o teorema de Pitágoras e as relações entre triângulos retângulos. O cálculo que o Arquimedes realizou é bastante trabalhoso, porque naquela época não se conhecia, né, a trigonometria ao nível que conhecemos hoje, e nem existia o sistema decimal. Então nós vamos usar os mesmos passos que Arquimedes usou, né, mas vamos levar em conta o conhecimento que temos hoje da bisseção de ângulos. Então, Arquimedes iniciou, né, o cálculo do π a partir, né, desta circunferência vermelha, tendo inscrito internamente, um hexágono que tem 6 lados, e externamente, circunscrevendo esta circunferência, um outro hexágono, que eu estou representando por a cor azul. Esse beta zero é um dos ângulos que os lados do hexágono, subtendido pelos lados do hexágono. Eu estou chamando de beta zero. Né? Muito bem. Então, se eu dividir, né, este lado do hexágono em duas partes iguais, eu vou ter aqui um ângulo alfa zero. Este ângulo alfa zero é exatamente a metade de beta zero, como eu escrevi aqui. Então, estou chamando de alfa zero, que é o ângulo inicial com que Arquimedes iniciou seu processo iterativo para calcular o número π. E n0, eu estou chamando número de lados, né, inicial aqui, dessa figura utilizada por Arquimedes, que foi exatamente o hexágono. Então, a partir deste hexágono, nós vamos dividi-lo por 2 e encontrar um polígono com 12 lados, depois dividir novamente por 2 e obter um polígono de 24 lados, depois por 2, 48, por 2, 96, até 96 foi onde Arquimedes calculou. Mas nós podemos continuar, né? Podemos continuar, que nós temos as facilidades tecnológicas de hoje. E há um número que nós quisermos. Podemos dividir por 1000 vezes, por 1 milhão de vezes, 10 milhões de vezes, quantas vezes nós quisermos. Bem, então, observemos aqui que OB, este lado OB, é exatamente o raio do círculo, que é igual a este lado OC, que também é o raio do círculo, neste triângulo retângulo OCD. Este triângulo retângulo que eu estou pintando de magenta. Bem, do triângulo OAB, desse triângulo aqui,
OAB, nós sabemos que AB é OB cosseno de alfa zero, uma vez que OA é adjacente ao ângulo alfa zero. Então, estou escrevendo aqui que AB é OB seno de alfa zero. Por outro lado, OB é exatamente o raio do círculo. OB é exatamente o raio do círculo, então vou chamar de R, que é este raio que está em vermelho aqui. Então, nós temos que AB é R seno de alfa zero. Do triângulo OCD, nós vamos determinar quanto vale o segmento CD. Ora, nesse triângulo OCD, o segmento CD é a hipotenusa, ou melhor, é o lado adjacente, OC, vezes a tangente de alfa zero. Por que isso? Porque a tangente de alfa zero é dada pelo cateto oposto a esse triângulo OCD, que é CD, dividido pelo cateto adjacente, que é OC. Tá bem. Então, daqui nós tiramos que CD é igual OC tangente de alfa zero, como está escrito aqui. Como OC é o próprio raio da circunferência, então nós escrevemos que CD é R tangente de alfa zero. Agora, como conhecemos o segmento AB e o segmento CD, podemos calcular o perímetro deste polígono interno, preto, e o perímetro do polígono externo, azul. O perímetro do polígono interno, ele é dado por duas vezes o lado de AB, duas vezes o segmento AB, vezes o número de lados que tem este polígono. Bom, nós dizemos que esse polígono tem N0 lados. O lado do polígono, esse lado do polígono, ele é dado por duas vezes o segmento AB. De maneira que o seu perímetro é a soma de todos os lados. Então, estou escrevendo aqui o número de lados vezes duas vezes o segmento AB. Duas vezes o segmento AB é o comprimento de cada lado. Então, escrevemos dessa maneira. Estou colocando aqui entre parênteses um índice zero. Por quê? Porque eu estou definindo com isso o perímetro do polígono pelo qual nós estamos começando o processo iterativo. Bem, o polígono interno, portanto, fica escrito, o perímetro do polígono interno fica escrito desta forma que está aqui, né? Onde substituímos o segmento AB pelo seu valor, que é R seno de alfa zero. Com isso, nós calculamos o número π correspondente ao perímetro do polígono interno. É dado pelo perímetro do polígono interno dividido pelo raio do círculo. Pelo raio do círculo, que é 2R. Assim, nós temos que o perímetro corresponde, o número π correspondente ao polígono interno é dado por N0 seno de alfa zero, uma vez que 2R aqui do numerador cancelou com 2R do denominador. Por desta maneira. Bem, no caso do polígono externo, o seu perímetro vai ser duas vezes o segmento CD, que dá o valor deste lado aqui externo, do lado externo, do polígono externo, multiplicado pelo número de lados, que é N0. Então escrevemos assim. O comprimento desse polígono externo em cor azul vai ser igual ao número de lados que ele tem, N0, vezes duas vezes esse segmento CD. O segmento CD é dado por esta equação que está aqui, desta forma que está aqui. Então, o C externo vai ser duas vezes N0 R tangente alfa zero.
E o número π desta iteração inicial, iteração zero, vai ser o comprimento do polígono externo dividido pelo diâmetro da circunferência, que é 2r. O 2r aqui desta equação em vermelho cancela com o 2r da equação em preto. Nós temos aqui o número π correspondente ao polígono externo. Então, o π real, o valor do número π real, é aquele obtido pela divisão do comprimento da circunferência, né, por 2 vezes o seu raio, ou seja, o comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro. Então, como o polígono em cor preta está interno à circunferência, ele tem o seu comprimento menor. Portanto, o número π calculado por meio desse polígono interno é menor do que o π real, calculado com a circunferência. Por outro lado, o polígono em azul tem um comprimento maior do que o comprimento da circunferência. Portanto, o número π calculado com o polígono azul é maior que o número π real, que é calculado com a circunferência. Então, com isso, nós chegamos à conclusão que o π real ele está entre esses dois números. Esse número aqui devido ao polígono interno e este número aqui de baixo, que é obtido com o polígono externo. Nós podemos aproximar mais esses dois números do número real, que é dado pela circunferência. Como? Aumentando o número de lado desses dois polígonos. Se nós aumentarmos o número de lado desses dois polígonos, o novo polígono vai ficar mais próximo, o comprimento desses novos polígonos vão ficar mais próximo do comprimento da circunferência. Então nós podemos melhorar esse intervalo em que está o número π. Muito bem. Então nós obtivemos isto aqui para o passo inicial, né? E o π obtido com o polígono interno é dado por n0 seno de α0, e o π obtido pelo polígono externo é dado por n0 tangente de α0. Agora vamos fazer o seguinte, vamos pegar a circunferência e duplicar o número de lados dos polígonos. Então, se o polígono tinha inicialmente n0 lados, vamos multiplicar por 2 e vamos chamar esse novo número de lados de n1. Então, n1 tem o dobro de lados do n0. E esta interação vamos chamar de primeira. E a anterior nós chamamos de iteração inicial, iteração zero. Como o número de lados foi duplicado, então o ângulo α0 vai ser dividido por 2. O α0 passa a ser dividido por 2, uma vez que o número de lados do polígono foi duplicado. Então nós vamos chamar esse novo ângulo de α1. Quer dizer, o ângulo α1 é o ângulo que corresponde à primeira iteração. Bem, então nós podemos agora escrever que o π do polígono obtido pelo polígono interno, que eu vou chamar com esse índice 1, que é da primeira iteração, vai ser 2 vezes n0. Por que 2 vezes n0? Porque o lado n1 agora multiplicamos por 2. 2 vezes n0 vezes seno desse α1 que está aqui. 2 vezes n0 seno de α1. E o π externo, obtido nesta primeira iteração, vai ser 2 vezes n0. Por que 2 vezes n0? Porque o número de lados agora é n1, que é 2 vezes n0, vezes a tangente deste novo ângulo de α1, que é a metade de α0, do ângulo inicial. Agora, aqui nesse passo, vamos utilizar aquilo que nós aprendemos anteriormente, da bisseção de ângulos. Então, olha, da bisseção do ângulo α, sabemos o seguinte, que conhecendo o ângulo α, nós podemos obter o seno da metade do ângulo α, que é dado por essa raiz quadrada, em termos do cosseno de α, o cosseno da metade do ângulo α, que é dado por essa raiz quadrada,
onde aqui aparece o cosseno de alfa, e a tangente da metade do alfa, que nós obtemos utilizando os dois resultados anteriores. Bem, então nós vamos precisar aqui do seno de alfa 1 e da tangente de alfa 1. Ora, o alfa 1 é a metade de alfa 0. Então nós precisamos aqui, né, do seno de alfa 0 sobre 2 e da tangente de alfa 0 sobre 2. Então nós vamos substituir nesta equação em preto, vamos substituir esse alfa por alfa 0. Então nós temos o seguinte: como o alfa 1 é alfa 0 sobre 2, então nós vamos ter que seno de alfa 1 vai ser essa raiz quadrada, cosseno de alfa 0. O cosseno de alfa 1 é essa raiz quadrada com o cosseno de alfa 0, e a tangente de alfa 1 é dada pela divisão dos dois resultados anteriores. Então o alfa 1, que aparece aqui, é exatamente a metade do alfa 0. Por isso nós estamos usando estas equações que saíram da disseção do ângulo alfa 0. Bem, da mesma forma, podemos fazer a segunda iteração. Na segunda iteração, nós vamos ter agora o número de lados como sendo duas vezes o número de lados da iteração anterior. Como na iteração anterior nós tínhamos 2n0 lados, agora vai ficar 2 vezes 2n0. 2 daqui vezes o 2 da esquerda dá 2 ao quadrado, n0. O alfa 2 agora vai ser a metade de alfa 1. Vai ficar aqui, alfa 1 sobre 2. Então, com isso, nós obtemos esta relação, que seno de alfa 2 vai ser 1 menos cosseno de alfa 1 sobre 2. O cosseno de alfa 1 nós já obtivemos antes. E o alfa 2 é a metade de alfa 1. Então nós vamos utilizar o cosseno de alfa 1 que obtivemos na interação 1, nesta interação 1, colocar nestas equações e obtermos o seno de alfa 2, cosseno de alfa 2 e tangente de alfa 2. Com isso, nós determinamos que o perímetro interno da segunda iteração vai ser 2 ao quadrado, n0, seno de alfa 2, onde esse seno de alfa 2 é obtido a partir do cosseno do alfa 1. Cosseno do alfa 1, que é o cosseno do ângulo da iteração anterior. E da mesma maneira, obtemos o π externo da iteração 2, que é 2 ao quadrado, n0, tangente do alfa 2. E a tangente do alfa 2 é obtida a partir do cosseno de alfa 1. Tudo bem. Podemos continuar. Podemos continuar e fazemos aqui a terceira iteração. Na terceira iteração, o número de lado do polígono vai ser n3, que é 2 vezes o número de lado do polígono anterior. Como aqui é 2n2 e n2 é igual a 2 ao quadrado n0, então aqui vai ficar 2 vezes 2 ao quadrado dá 2 ao cubo, vezes n0. Está aqui o n0. Muito bem. E o alfa 3 é a metade do alfa 2. É a metade do ângulo da iteração anterior. Então, nós vamos usar de novo aqui a abscissão agora de alfa 2. Quando nós fazemos a abscissão do alfa 2, ou seja, dividimos alfa 2 por 2, nós obtemos que o alfa 3, o seno de alfa 3 vai ser essa raiz quadrada 1 menos cosseno de alfa 2. Né? Uma vez que alfa 3 é igual a alfa 2 dividido por 2. O cosseno de alfa 3 é isto, e a tangente é dada por essa divisão, seno de alfa 3, cosseno de alfa 3, que foram obtidos dessas duas equações de cima. Então, assim, nós temos que o perímetro interno da terceira iteração vai ficar como 2 ao cubo n0, seno de alfa 3, e o perímetro externo vai ficar 2 ao cubo n0, tangente de alfa 3, onde o seno de alfa 3 e o tangente de alfa 3 são obtidos a partir do cosseno do alfa 2, que é o ângulo da iteração anterior. Nós podemos continuar isso aqui indefinidamente, né? Mas também podemos generalizar. Né? Observem que aqui, esse coeficiente de parênteses, fica o número da interação. Interação 1, interação 2, interação 3. Né? E aqui,
o 2 que aparece à esquerda de n0 também está representado por 2 elevado a um expoente. 2 elevado a 1, aqui o 1 é a iteração número 1, aqui é 2 elevado a 2, o 2 é a iteração da número 2, aqui é 2 elevado a 3, o 3 vem da interação número 3. E da mesma maneira, o seno do alfa. Aqui é alfa 1, o 1 é da iteração 1. Aqui é o seno alfa 2, o 2 é da interação 2. E aqui é o seno alfa 3, o 3 é da interação 3. Nós podemos fazer a interação 4, a 5, a 6, a 7, etc. Só substituir o 1, o 3 que está aqui, substituir por 4, substituir por 5, substituir por 6 e assim em diante. Então, no lugar de fazer isso, vamos generalizar e vamos dizer que nós estamos na késima interação, onde o 3 aqui, que aparece aqui, nós vamos substituir por K. Onde tiver 3, nós vamos substituir por K. Então, na késima interação, nós vamos ter que NK, o N, em lugar de ser N3, vai ser NK, vai ser 2 vezes o número de lados que tinha na interação anterior. Qual é a interação anterior? K-1, que é igual a 2 elevado ao número de iterações, aqui era 3, aqui vai ser K, vezes N0. E o alfa K, vamos tirar daqui, ó, o alfa K, no lugar do 3, colocamos o K, no lugar do 2 vai ser o K-1, é o K anterior, dividido por 2. Né? E com isso, nós usamos, né, o seno de alfa K, cosseno de alfa K e tangente de alfa K, em termos do cosseno do alfa anterior, ou seja, do alfa K-1. Né? Com isso, nós obtemos que o perímetro interno da iteração K vai ser 2 elevado a K, N0. N0 é o número de lados do polígono inicial, seno de alfa K, onde este seno de alfa K nós obtemos a partir do cosseno da interação anterior. E da mesma maneira, o perímetro externo é igual a 2 vezes elevado a K, N0, que é o número de lados do polígono inicial, vezes a tangente de alfa K. E a tangente de alfa K é obtida a partir, né, do cosseno, né, do alfa K-1, do cosseno da interação anterior, dado por essa expressão que está aqui, onde o seno de alfa K e o cosseno de alfa K são dados por essas duas raízes quadradas que estão aqui. Então, com isso, nós temos aqui a maneira genérica de procedermos à interação. E nós podemos levar este cálculo até o número de iteração que nós quisermos. Né? Nós estamos aqui na 3, se eu quero calcular 4, eu coloco o N4 é igual a 2 vezes K-1, 2 vezes o N3, aqui fica 2 elevado a 4 vezes N0. O alfa 4 vai ser alfa, 4 menos 1, alfa 3 dividido por 2. Então, o π, né, o número π calculado com o polígono interno da iteração 4 vai ser 2 elevado a 4 N0 seno de alfa 4. E aqui o π externo, o π devido ao polígono externo da interação 4 vai ser 2 elevado a 4 N0 tangente de alfa 4. E quem é alfa 4? Alfa 4 é obtido a partir do cosseno do alfa 3, que foi determinado na interação 3. Então, com isso, fica determinado o π interno e o π externo, ou seja, os dois limites, o limite inferior e o limite superior do π real. E nós podemos fazer esse cálculo, né, iterativamente até onde nós ficarmos, onde acharmos que estamos satisfeitos com o valor do π. Muito bem. Então, vamos fazer este cálculo usando aquelas expressões, né, e tomando como início, como ponto inicial, o polígono utilizado por Arquimedes, que foi o hexágono. Então, no hexágono, este β0 vale 60 graus. Em consequência disso, o α0 é metade, o α0 vale 30.
E o hexágono tem exatamente 6 lados. Então nós vamos partir deste aqui. Então N0 é 6, o alfa 0 é a metade de 60, é 30 graus. Então fazemos essa bisseção, vamos utilizar esta equação genérica aqui, que αk é igual a αk menos 1 dividido por 2, de maneira, por exemplo, que o alfa 1 vai ser o alfa 0 dividido por 2, se o alfa 0 é 30, o alfa 1 vai ser 15 graus. E vamos usar as expressões da bisseção, que seno de αk, raiz quadrada de 1 menos cosseno de αk menos 1 sobre 2, e aqui o cosseno de αk é 1 mais cosseno sobre 2, e a tangente é a divisão do seno pelo cosseno. Nós utilizamos estas fórmulas da bisseção para sucessivamente calcularmos, né, o número π, né, dos polígonos que seguirão. Então, o π interno, o cálculo do π, levando em consideração o polígono interno da ordem K, vai ser 2 elevado a K N0 seno alfa K, e o π externo, 2 elevado a K N0 tangente alfa K. O N0 é esse que está aqui, é 6 sempre. Né? E o seno de alfa K, nós vamos obtendo para cada interação utilizando estas relações que estão aqui. O alfa K é metade do alfa anterior, e o seno de alfa K, o cosseno tangente, é dado para essas expressões em termos do cosseno do alfa anterior. Então, com a máquina de calcular, né, nós podemos fazer isso. Uma máquina calcular que tem as funções trigonométricas, nós podemos fazer isso. Então, utilizando uma máquina calcular e partindo dessa interação alfa 0, eu obtive essa tabelinha aqui. Ó. Então, por exemplo, o K é igual a 0, o número de lados é 6, o π interno dá 3, o π interno dá 3, de fato. Por que dá 3? Porque se o número de lado é 6, e no hexágono regular, né, cada lado tem um comprimento igual ao raio. Então, se cada lado tem um comprimento igual ao raio, 6 vezes o lado vai dar 6 vezes o raio. Então, o comprimento do hexágono regular é 6 vezes o seu próprio raio, o raio da circunferência. Quando eu divido 6 vezes o raio pelo diâmetro da circunferência, a circunferência tem um diâmetro igual a 2 vezes o raio. Então fica 6 vezes o raio dividido por 2 vezes o raio dá 3, que esse número 3 está aparecendo aqui. O polígono de fora, onde nós iniciamos, também tem 6 lados, mas ele é mais comprido do que a circunferência, então dá esse π aqui, 3,464, etc. Bem, esse valor de π, ele é menor do que o π real, e o da direita é bem maior do que o π real. Então nós dizemos que o π real está entre este número 3 e este número 3,46. Se nós calculássemos o π, se nós pudéssemos calcular o π diretamente aqui da circunferência, nós teríamos o π real, que ele seria um número entre esses dois números aqui. Então nós podemos melhorar esses valores. Como? Dividindo, né, o círculo, os polígonos, por 2. Então, em lugar de nós termos um polígono de 6 lados, vamos ter agora um polígono de 12 lados. Duplicamos o número de lados. Polígonos regulares, de lados iguais. Então, para 12 lados, é a primeira iteração. O K vale 1, então o número de lados vale 12. Nós duplicamos o número de lados. Com isso, já obtivemos esse número para π interno. E este número para π externo. Observe que o π externo era 3,4, caiu para 3,2. O interno era 3, subiu para 3,1. Em seguida, podemos, mais uma vez, dividir o círculo por 2. Multiplicar por 2 o número de lados. Então, multiplicando por 2 o número de lados, vamos ter agora 24 lados. Com 24 lados, o π interno aumentou para 3,13 e o π externo caiu para 3,15. Melhorou, quer dizer, agora o π real está entre esses dois números, 3,13
e 3.159. 3.132, 3.159. Podemos aumentar mais uma vez o número de lados, multiplicar por 2, passamos a ter 48 lados, e o valor de π agora diminuiu um pouco mais, aumentou um pouco mais o π interno e diminuiu um pouco mais o π externo. Multiplicando mais uma vez por 2 o número de lados, vamos ter 96 lados. Esses 96 lados, que eu estou pintando de vermelho, foi exatamente a quantidade de lados utilizados por Arquimedes no seu cálculo. O seu cálculo, onde ele não usou trigonometria. Ele usou apenas geometria com o teorema de Pitágoras e a relação entre os lados do triângulo retângulo. Um cálculo trabalhoso para a época, uma vez que na época não existia ainda o sistema decimal. Então aqui parou o Arquimedes. Nós podemos continuar facilmente usando esse processo iterativo aqui para 5 iterações. Tá? Parei aqui na 15. Parei na 15, a interação número 15, que tem essa quantidade de lados aqui. Ó. Então o polígono onde eu parei tem 196.608 lados. Para 196.608 lados, obtive esse resultado aqui, 3.141592.654 para o polígono interno e 3.141592.654 para o externo. Então, até esse número de casas decimais, o polígono interno, o perímetro do polígono interno encostou no perímetro do polígono externo. Então, nós podemos dizer que nessa aproximação, esse é o valor real para o número π, que é tirado do comprimento da circunferência dividido pelo seu diâmetro. Entretanto, nós sabemos que o número π é o número que tem um número de casas decimais infinitas. Um número infinito de casas decimais e que não se repete, não forma uma dízima periódica. Então, esse cálculo nós poderemos continuar por anos, por séculos, né, adiante, e jamais chegaremos ao final do número π. Então vamos parar por aqui na interação número 15, que já dá uma boa precisão para qualquer situação prática da utilização do número π. Agora poderíamos ir um pouco mais adiante nesse processo aqui, e no lugar de fazer um cálculo que eu tenho que pegar os resultados da interação anterior, como eu fiz aqui, uma por uma interação, uma de cada vez, eu posso, a partir desse processo aqui, generalizar um pouco mais e encontrar uma expressão que dê diretamente o valor de π do polígono interno e do polígono externo, a partir simplesmente de um dado de entrada. Então, vamos continuar aqui um pouquinho mais essa nossa análise e reescrever, né, novamente aqui o π interno é dado por essa expressão, o π externo é dado por essa. Muito bem. Nessas expressões, nós temos o quê? Que o π interno e externo dependem do número da interação, aqui é o K, o N0 é o número de polígonos que iniciamos o nosso cálculo, e do seno e da tangente desse αk. E este αk nós obtivemos, tanto o seno como a tangente, a partir do cosseno da iteração anterior. Bem, nós sabemos isso, que na interação 1, o α vale α0 sobre 2. Na interação 2, o α vale α1 sobre 2. Mas α1, eu sei daqui de cima que é α0 sobre 2. Portanto, α2 vai ser, substituindo a linha de cima na de baixo, vai ser α0 sobre 2 ao quadrado. A interação 3 vai ser α2 dividido por 2. O α da interação anterior dividido por 2. Mas o α da interação anterior, eu já sei que é α0 dividido por 2 ao quadrado. Então, substituindo esta linha na linha de baixo, eu tenho que α3 vai ser α0 sobre 2 ao cubo. Eu posso seguir nesse cálculo e chegar aqui.
que o alfa da iteração k vai ser o alfa 0 dividido por 2 elevado a k. Imagine o seguinte, na primeira, o alfa 1 era 2 elevado a 1. Na alfa 2 era 2 elevado a 2. Na alfa 3 era 2 elevado a 3. E o alfa 0 era constante. Então, generalizando, na iteração k, eu tenho alfa k vai ser alfa 0, substituo 3 por k. Eu tenho isso aqui. Muito bem. Agora, eu pego este resultado de alfa k, que é obtido a partir do alfa inicial e do número de interação, a interação onde eu estou, e substituo nessas duas equações de cima. E com isso obtenho essas duas equações, onde agora eu tenho que o perímetro interno é dado por 2 elevado a k em 0, seno de alfa 0 sobre 2 elevado a k, e o externo é igual a 2 elevado a k em 0, tangente de alfa 0 dividido por 2 elevado a k. Então, com isso, podemos obter diretamente qualquer valor dos πs devido ao polígono interno e ao externo, sem que nós passamos todo aquele processo iterativo, desde a primeira iteração até a iteração que nós desejamos calcular, como fizemos no exemplo anterior. Então, por exemplo, se eu quero obter, para o k igual a 10, o valor do π dado pelo polígono interno e o π dado pelo polígono externo, eu uso diretamente essa expressão, essas expressões que estão aqui. Para o interno, eu uso a que está em cor preto, para aquela interação k, e para o externo eu uso a que está em cor azul, para a interação k. Por exemplo, para k igual a 10, eu calculo o π interno de 10, vai ser 2 elevado a 10, n0. n0 é o número de lados do polígono com que eu iniciei o processo. Alfa 0 é este ângulo aqui, que é 60 dividido por 2, 30 graus. E 2 elevado a 10. A mesma coisa eu faço para o cálculo do π, considerando o polígono externo. Seria 2 elevado a 10, n0 é 6, tangente de alfa 0, 30, dividido por 2 elevado a 10. Então, de maneira que com essas duas expressões, nós podemos calcular diretamente o limite inferior e o limite superior do π, do valor real do π, com essas duas expressões para uma determinada iteração. Ou seja, com essas duas expressões, nós podemos calcular os valores limite do π com a precisão que nós desejarmos. Se eu quiser uma melhor precisão, eu coloco aqui nas duas expressões um valor para k maior. Quanto maior o valor de k, maior vai ser a precisão, porque eu vou obter os limites inferior e superior do π. É claro que, como já conhecemos, já sabemos, o π é um número irracional. Então, depois do 3,14, etc., tem um número de casas infinitas. Um número de casas infinitas. Que jamais serão repetidas, quer dizer, não formarão uma dízima. Então, quando nós calculamos o valor de π, é sempre dentro de uma certa precisão. Aquela precisão que nós desejamos para o nosso projeto. Encerramos a terceira parte do tópico 1, trigonometria, do curso online Matemática para a Universidade.